Oi, pessoal. Eu sei que eu estou devendo para vocês o resumo dos estudos que a gente está fazendo toda sexta-feira no livro de João, mas eu queria colocar aqui o de hoje só porque realmente me tocou isso aqui, porque eu queria inclusive saber o que vocês acham sobre isso. No capítulo 8, a gente vê quando Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e depois de manhã ele foi para o templo. E diz aqui que alguns homens trouxeram, alguns fariseus, trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério. E aqui no verso 3, a gente comentou hoje, inclusive, alguém perguntou como é que eu sei que era lá na corte das mulheres, inclusive, porque aqui está dizendo no verso 3 que colocaram ela no centro da corte. E a única corte que a gente vê dentro do templo é a corte das mulheres, que é já ali na entrada, né, onde elas podiam entrar no templo. E aí esses fariseus, eles queriam pegar, era uma pegadinha para Jesus, né? Eles queriam, era uma pegadinha. Só que eles vão dizer assim, ó, mestre, essa mulher foi pega em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. A gente sabe o final da história, a gente sabe que Jesus não acusou essa mulher, que Jesus falou com ela com amor e como das pessoas que estavam estudando conosco hoje disse bem certo. Deus deu para ela dignidade, porque tinha uma plateia. E ele falou para ela que ele não a condenaria. E ele pediu que ela fosse e não pecasse mais. Foi o único pedido de Jesus. Mas o meu ponto grande no estudo de hoje, inclusive vocês viram que eu enviei algumas fotos sobre arqueologia e do templo, de como é que era o templo na época de Jesus, né? E vocês veem que aqui no capítulo 8, verso 6, a gente vê que Jesus começou a escrever no chão e a gente tem a informação que ele escreveu com seu dedo no chão. Olha só, Jesus, ele falava que ele era Deus, porque ele era filho de Deus e ele era Deus. 100% homem, 100% Deus. Os fariseus, eles diziam que Jesus operava sob o poder de Beelzebul, de Satanás. E que ele era blasfemo por se considerar Deus ou filho de Deus, né? E Jesus agora, aqui a gente tem uma informação que ele com seu dedo escreve no chão. Aí você vai para a arqueologia, porque você sempre viu, eu sempre vi, filmes e todo o povo aí colocando na cabeça da gente que Jesus estava escrevendo no chão como se está escrevendo numa areia molhada, né? Que é fácil de escrever, na areia da praia. Mas se você olhar aqui para esse verso, ele escreveu no chão, ele estava na corte, no centro da corte com essa mulher. E quando você vai ver na arqueologia, o templo, o chão do templo era pedra. Então Jesus escreveu com seu dedo na pedra. Então isso pode ter sido a causa desses fariseus terem saído. Porque eles viram ali Deus com seu dedo escrevendo na pedra. Da mesma maneira que ele escreveu nas pedras da lei, lá no Sinai, quando ele deu as pedras para Moisés. Então, assim, Deus, só Deus, escreve com o dedo na pedra. Para pensar. Então, eu acho que foi nessa hora que os homens começaram a dizer, não, esse homem aqui, peraí, ele tá com o poder de Beelzebul, deixa eu ir embora. Mas o nosso Jesus, ele é Deus. E ele foi e ele continuou a tratar a mulher com amor e dignidade. Mas pensa nisso e vai dar uma olhada, se você tiver tempo, sobre como é que era realmente o chão do templo na época de Jesus, tá? Porque a gente fica acreditando em tudo que a gente vê sem checar na Bíblia. E quando a gente checa na Bíblia, a gente conta coisas maravilhosas. Então, assim, eu gosto de fazer essas perguntas e quis trazer para vocês fazerem perguntas assim também. Fica com Deus.